E uma dieta balanceada garante produtividade e viabiliza os custos de produção da pecuária. Pesquisadora da EPAGRE da Estação Experimental de Lages explica agora a importância de uma boa alimentação para as vacas em diferentes fases produtivas. Saber qual a melhor dieta nutricional para as vacas não é tarefa fácil. Isto porque a alimentação é o item que mais impacta no valor da produção e pode chegar a 70% dos custos variáveis da propriedade. Por isso, a lucratividade da pecuária começa aqui, no pasto. A prática de um bom manejo nutricional dos animais pode ajudar muito a reduzir os custos e gerar maior renda aos produtores. Este é um dos focos da pesquisa da EPAGRE na Estação Experimental de Lages. Por aqui não falta pasto de qualidade. Em todas as etapas do processo, os pesquisadores estão atentos para saber qual a melhor estratégia nutricional do rebanho. A produtividade do rebanho depende de vários fatores: genética, consumo de pasto e qualidade nutricional do alimento. Para uma vaca produzir bem, ela precisa, é claro, de nutrientes. É isso que nós vamos ver com a pesquisadora Vanessa Fávaro, da Estação Experimental de Lages. Vanessa, a pecuária de corte é uma tradição aqui na região serrana de Santa Catarina. Os produtores aproveitam também o leite dessas vacas? Exatamente. Recentemente nós conquistamos na região serrana o selo de indicação geográfica do queijo artesanal serrano. E esse queijo é produzido a partir do leite de vacas de corte, que são alimentadas em pastagens naturais. Então, além da produção do queijo, nós também temos a tradição na pecuária de corte, que é a produção de terneiros nessa região. E a nutrição desses animais, tanto para a produção do queijo serrano quanto para a produção dos terneiros, é basicamente a mesma. No ciclo de produção, as vacas apresentam diferentes fases: a da gestação, a da lactação. A pesquisadora explica como essas fases influenciam na ingestão de nutrientes. A vaca, quando está no início da lactação, ela tem uma exigência nutricional bastante grande, porque em sistemas, que a gente preconiza que a vaca produza um bezerro por ano, quando ela se encontra no pico da lactação, ela já tem uma nova gestação. Então, nessa fase, ela precisa de nutrientes para a lactação e para iniciar uma nova gestação. Então, é uma fase que precisa de um aporte de proteína e energia para o animal. Depois que ela passa o pico da lactação, a produção de leite começa a reduzir e ela entra no terço médio da gestação. E aqui na região serrana, normalmente o terço médio da gestação acontece no outono, que é uma época que a gente tem uma deficiência muito grande na pastagem, na quantidade e qualidade do pasto. E ela está gerando o feto. E já no terço final da gestação, incrementa muito a necessidade de ingestão, mas como o feto já ocupa grande espaço na cavidade dela, ela tem uma redução na capacidade de consumir os nutrientes. Então, nessa fase, eu preciso de um aporte energético para compensar essa menor capacidade de ingestão que ela tem. Então, em cada fase da produção dela, eu preciso ter uma estratégia nutricional para atender o que ela tem de necessidade para a produção de leite e geração do feto. O sistema rotacional dos piquetes garante pasto de qualidade e em quantidade ao rebanho. Isso conta muito para atender às necessidades nutricionais de cada vaca. Os nutrientes principais são as fibras, energia e proteína. E onde eu encontro esses nutrientes, A importância principal na alimentação das vacas são as pastagens. Então, não adianta nada eu investir em suplementação se eu não tiver uma base forrageira adequada para cada fase dos animais. Então, é muito importante o planejamento da propriedade para que eu tenha forragem disponível ao longo de todo o ano. E nós sabemos que a variação da composição nutricional da pastagem
também altera grandemente de acordo com a estação que nós estamos no ano. Então, no inverno nós utilizamos bastante aveia e azevém. As pastagens de aveia e azevém têm uma quantidade muito boa de proteína. Então, muitas vezes os produtores se preocupam ainda com uma suplementação proteica em pastagens de inverno. Então, isso não é necessário. O uso de milho e farelo de soja tem grande impacto no custo da alimentação. A Epagre orienta para que a produção seja à base de pastagens e outros alimentos alternativos. Como alternativa ao uso de milho e farelo de soja, que encarecem, né, a alimentação animal, a gente pode usar os resíduos de agroindústrias. Porém, precisam de alguns cuidados na escolha do resíduo, como o teor de água. Se o alimento for muito úmido, ele exige alguma conservação na propriedade para que não tenha deterioração e provavelmente alguma ingestão de toxinas pelos animais. E resíduos como as palhas, restos de culturas, eles têm uma qualidade nutricional muito baixa. Então eu tenho que adequar também ao momento, né, animais que têm uma menor exigência nutricional para utilizar esses alimentos. O recado principal é que não existe uma formulação, uma regra básica que funcione para todos os produtores. Então eu preciso traçar minhas estratégias dentro da propriedade, sempre lembrando de adequar com a fase produtiva do animal, a qualidade da pastagem e tentando utilizar o suplemento como realmente um complemento dos nutrientes que faltam na alimentação do animal naquela fase produtiva.